Nosso estudo de hoje, é a lição 15 do livro Dinheiro e tem por título Avareza. O avarento dos bens materiais é credor de reprovação, mas o avarento do amor é digno de lástima. O primeiro se esconde num poço dourado e o segundo mergulha-se nas sombras do coração. O sovina da fortuna, a moedada, retém pedras, metais e papéis de valor convencional que a vida substitui na provisão de recursos à comunidade. Mas o sovina da alma retém a fonte da felicidade e da paz, da esperança e do bom ânimo, que constitui alimento indispensável à própria vida. O primeiro teme gastar bagatelas e arroja-se à enfermidade e à fome. O segundo teme difundir os conhecimentos superiores de que se enriquece e suscita a incompreensão ao redor dos próprios passos. O sovina da riqueza física encarcera-se no egoísmo, o sovina das bênçãos da alma gera a estagnação onde se encontra, envolvendo-se ele mesmo em nevoeiro perturbador. Ainda que não possuas dinheiro com que atender às necessidades do próximo, não ouvides o tesouro dos dons espirituais que o Senhor te situou no cerne da própria alma. Auxilia sempre, mas se faz útil quem mais se dedica aos semelhantes, amparando-lhes a vida. As casas bancárias e as bolsas repletas podem guardar a fria correção dos números sem consciência, mas o coração daquele que ama é sol a benefício das criaturas, convertendo a dificuldade e a dor, a desventura e a escassez em recursos prodigiosos destinados à humana sustentação. Emmanuel traz hoje para a gente a visão de um outro tipo de avareza. Normalmente a gente vai ligar a palavra avarento, avareza, à riqueza, à sovinice. A pessoa está acumulando os bens só para si e está vivendo única e exclusivamente disso. Mas hoje o Emmanuel vem estender esse conceito de avarento. Ele fala também avarento de amor. É aquela pessoa que recebe e não doa. Se não doa, acaba não fazendo amigos, e a gente vai aprender mais uma vez com Chico Xavier que o maior patrimônio que a gente pode ter nesse mundo aqui de expiações e provas é o patrimônio da amizade. Porque a amizade, ela vai acompanhar a gente. A gente teve até em uma das lições, fazendo essa análise por intuição, na hora veio, qual seria o maior patrimônio que eu poderia carregar comigo? E na hora me veio o patrimônio da consciência tranquila, que vai me garantir uma chegada tranquila no mundo espiritual. E aí veio na mesma hora aquela reflexão. Mas se você não estiver com a consciência tranquila, se estiver com amigos de verdade, são amigos que vão te levantar e vão estar procurando o teu bem-estar o tempo todo. Para a gente fazer esses amigos, a gente precisa do meio de relação. E a gente precisa estar uns exercitando a solidariedade. É essa maneira que a gente vai encontrar de fazer amigo. Se a gente parar para pensar uns nos outros, quem é o melhor amigo? É aquela pessoa que te ouve, é aquela pessoa que tem sintonia com você, tem simpatia com você e que comunga de ideias parecidas, te proporcionando a oportunidade de enriquecer o conhecimento. Essa que é a ideia. Então, ele vem falar para a gente, o primeiro avarento dos bens materiais é aquele que se esconde num poço dourado. O segundo mergulha-se nas sombras do coração. As pessoas que às vezes têm dificuldade de dar um sorriso, as pessoas têm dificuldade de relacionamento mesmo, se isolam do mundo, ficam sozinhos em determinado lugar e muitas das vezes a única coisa que precisava era apenas romper barreiras, perder a timidez e aprender a falar mais, a brincar mais, a ouvir mais e sem esperar mais das pessoas. Mas a pessoa se fecha. Ele fala, o sovina da fortuna retém pedras, metais. Agora, esse da alma, ele retém fonte de felicidade e de paz, da esperança e do bom ânimo,
que constitui alimento indispensável à própria vida. O mundo está muito cheio de pessoas assim, e a gente tem que estar o tempo todo se questionando, será que eu também não sou um desse? Será que eu também não tenho algumas riquezas morais comigo que eu poderia estar compartilhando e estou guardando só para mim? Será que não teve um determinado momento nessa vida? Olha só que coisa curiosa. Essa vida, por conta da competitividade no mercado de trabalho, ela faz com que você adquira alguns talentos e guarde para você, porque você quer uma posição de maior destaque, você quer ser o dono da ideia inovadora. Já com relação ao concurso público, não. Com relação ao concurso público, depois que você é aprovado, aí você quer fazer cursos preparatórios de concurso para poder mostrar para as pessoas qual foi o caminho que você tomou, para que elas também consigam. A gente sabe que tudo vai depender da dedicação de cada um, mas mesmo assim a gente começa a já colocar à disposição das pessoas. Então, quando você começa a sair de você, eu sou um exímio músico, não, mas além de ser um exímio músico, eu quero agora passar para as pessoas, ter a alegria de poder dizer assim, fulano aprendeu comigo. Quando eu vejo o progresso de alguém tocando, poxa, fui eu que ensinei aquela pessoa a tocar em primeiro lugar. Isso dá uma gratidão na gente, dá uma coisa tão gostosa na gente, que é a alegria que o profissional da educação, por exemplo, sente. Quando ele começa a ver no mercado de trabalho, aí jovens que passaram em suas mãos, que fizeram os primeiros cálculos matemáticos, as primeiras redações, aprendendo duas matérias básicas. Ninguém hoje consegue sobreviver sem matemática e sem a língua portuguesa. Mas aí ele continua aqui. O primeiro, que é o Sovina da Fortuna, ele teme gastar bagatelas. E por conta disso, arroja-se na enfermidade, na fome. Já o segundo teme difundir os conhecimentos superiores. Um se encarcera no egoísmo e o outro gera estagnação por onde se encontra, envolvendo-se ele mesmo em nevoeiro perturbador. Por isso que, para hoje falar sobre esse tema, a gente precisa sim lembrar da parábola dos talentos e lembrar que aquele que recebeu um talento só, ele pode não ter produzido mais igual o que recebeu 5 e que recebeu 2, por 2 motivos. Um que costuma acontecer com muita frequência. A gente começa a se queixar de Deus, falando, pô, por que ele recebeu 5, outro 2 e eu recebi só 1? Um primeiro motivo é esse, a queixa contra a providência divina. E o segundo é o medo. Mas o medo é, se eu investir esse um talento que eu tenho, eu só tenho um. Se eu perder esse, ele tinha 5, se ele perder 1, ele continua com 4, que ele tem 2, então ele não arrisca, ele tem medo. E medo é que precisa ser vencido nesse primeiro momento, essa timidez, ela precisa ser vencida nesse primeiro momento. E eu estou falando aqui com vocês e a mente aqui está fervilhando com pessoas que são muito queridas, familiares que são muito queridos, mas que se isolam numa ilha onde, na maioria das vezes, permitem apenas que 1 ou 2 pessoas se aproximem com um pouquinho mais de liberdade dessa ilha, mas se fecham e, na verdade, com um pouquinho de simpatia, um pouquinho de desprendimento, um pouquinho até de perder o medo mesmo de desagradar ou de ser magoado. A grande maioria das pessoas aqui na Terra, pelo que a gente percebe, é essa. A pessoa se isola nessa sovinice do amor com medo de ser magoado, de ser traído. Então é uma coisa de defensiva. Mas o Emmanuel vem chamar nossa atenção falando assim, ainda que não possuas o dinheiro com que atender às necessidades do próximo, não ouvide o tesouro dos dons espirituais. Auxilia sempre. Mais se faz útil quem mais se dedica aos semelhantes, amparando-lhes a vida. E chama atenção muito profunda para a gente, porque também podemos pensar nisso. Se hoje eu vivo a prova da facilidade material, eu também posso e devo estender essa facilidade material também
a prodigalidade do amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.